Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Nas alturas enevoadas de São Francisco, onde as casas parecem mais obras de arte do que lugares para morar, uma vila ultramoderna erguia-se cercada pelo silêncio e pela solidão. Ethan Carter, um gênio da tecnologia e respeitado magnata do Vale do Silício, vivia lá como um rei trancado em seu próprio palácio. Por trás das paredes imaculadas e janelas do chão ao teto com vista para a Bahia, ele havia construído um mundo frio, organizado, quase irreal, um lugar onde tudo parecia sob controle, exceto o essencial. Aos 38 anos, Ethan personificou o sucesso em sua forma mais brilhante. Investidor, inventor e palestrante querido. Sua empresa Neuroncore, especializado em inteligência artificial médica, salvou milhares de vidas graças a diagnósticos preditivos revolucionários. Ele se tornou uma lenda ainda em vida, mas Pesar não respeita currículos nem troféus. Durante 3 anos, a trágica morte de sua esposa, Emília, em um acidente de avião, deixou um enorme vazio. Ela voltava de uma conferência humanitária em Genebra, ansiosa para se reunir com a filha. O avião nunca pousaria. Desde aquele dia, Ethan viveu com indiferença. Ele se afogou em algoritmos e captação de recursos, em cálculos, em decisões de alto impacto global. Mas ele não tinha mais aprendido a viver com o coração inteiro. A filha dele, Graça, de 6 anos, era seu bem mais precioso, e ao mesmo tempo o mais temido. Ela era tão parecida com ele, o mesmo olhar aguçado, a mesma inteligência precoce. Mas também carregava em seus silêncios uma dor que ele reconhecia. Ela desenhava rostos inexpressivos, muitas vezes olhando para a porta como se esperasse alguém. Fazia perguntas que Ethan não tinha forças para ouvir. E por que a mamãe não volta? Por que você sempre chega tão tarde em casa? Ele a amava, loucamente. Mas ele não sabia mais como ser pai. Então, como se delega uma função, pediu ao seu assistente que contratasse uma babá. Discreta, experiente, qualificada. Ele nem sequer pediu para ver uma foto. Ele só queria isso, alguém preencha aquele vazio que ele não conseguiu preencher. Eram apenas 5 horas da manhã quando Outono Williams desceu do ônibus, com as mãos agarradas a uma mala surrada com uma alça que rangia. As ruas de Pacific Heights estavam em silêncio, banhados por aquela luz azul que o céu adquire antes do amanhecer. O ar estava úmido, quase cortante. Ela respirou fundo. Seu andar era lento, calculado, como se cada passo a aproximasse de um mundo ao qual ela não queria mais pertencer. Ela usava um casaco simples, jeans surrados e tênis que já tinham visto quilômetros de uso. Nada revelava o furacão interior que a habitava. Ela parou em frente a um elegante portão preto, emoldurado por sebes perfeitamente aparadas. Além avistava-se a Casa Branca e iluminada, com suas grandes janelas se abrindo como olhos fechados para um sonho de vidro. E ali, neste precioso silêncio, o passado a atingiu duramente. Pois foi aqui que viveu Ethan Carter, o homem que ela amara perdidamente. O homem que a traíra sem violência, mas com a resignação de um covarde. Autumn e Ethan se conheceram na Universidade de Stanford, em um seminário interdisciplinar entre literatura e ciências cognitivas. Ela, uma brilhante estudante de literatura afro-americana, apaixonada por James Baldwin, e Toni Morrison, bolsista, garçonete à noite para pagar seus livros. Ele, um jovem prodígio arrogante, de uma família rica e conservadora da Califórnia, já destinado a grandes feitos. Não era para acontecer, mas aconteceu. A história deles começou em segredo. Alguns olhares, um projeto compartilhado, noites passadas conversando sobre identidade, liberdade, ambição. Eles se amaram nos interstícios entre códigos e tradições, com a intensidade de quem sabe que o mundo exterior não lhes dará chance. Então finalmente encararam o olhar. Eles se amaram em plena luz do dia. Mas a ilusão não durou. Certa noite, Ethan foi chamado à casa da família, uma mansão com valores tão rígidos quanto as pinturas que decoravam suas paredes. Lá seu pai lhe dissera: se você escolher essa garota, perderá tudo. Dinheiro, contatos, herança, carreira. E se você decidir deixá-la, nós abriremos todas as portas para você. Ele tinha selecionado. Autumn não gritou. Ela não implorou. Ela foi embora. Mas ela não estava sozinha. 2 meses depois, um teste de gravidez mudou sua vida. E ela decidiu ficar em silêncio. Por orgulho, por dignidade, por autoproteção. Ela criou a filha sozinha, mudando-se de cidade em cidade, trabalhando em centros educacionais e em famílias privadas. Nunca pediu um centavo. Não queria que ninguém pensasse que ela viera para se aproveitar. Mas hoje, quando Grace estava prestes a começar a escola,
Ela estava fazendo cada vez mais perguntas sobre seu pai. Autumn queria saber, para saber em quem aquele homem se tornará. Se ele era capaz de dar o que antes não fora capaz de oferecer. Ela não tinha avisado. Ela queria observá-lo, ver como ele tratava seu filho. O filho deles. O dia começava a raiar sobre as colinas californianas, banhando a fachada branca da Vila Carter com uma luz dourada. O ar era fresco, tranquilo, quase inalterado pelo farfalhar das folhas. Ethan, como todas as manhãs, caminhou em direção à porta da frente, com uma caneca fumegante de café na mão. Vestia uma camisa leve de linho desabotoada no colarinho, com um olhar despreocupado, porém preciso, de homens que governam o mundo desde o amanhecer. Quando ele abriu a porta, o tempo parou. O olhar dele pousou sobre ela. E tudo mudou. Outono. A caneca tremeu levemente em sua mão. Mais um segundo, e ele a teria derrubado. Seu maxilar ficou tenso. Suas pupilas dilataram. Tudo nele, normalmente tão perfeitamente controlado, vacilou. Ela estava lá. Outono. Diante dele. Depois de 9 anos de silêncio. Ainda tão reta. Ainda tão calma. Seu rosto havia mudado, amadurecido, mas seus olhos, aqueles olhos, permaneciam os mesmos. Insondáveis. Ardentes. Lúcidos. Ela sustentou o olhar dele sem vacilar. Bom dia, Sr. Carter. Estou aqui pela Grace. Um tom neutro. Quase profissional. Mas o primeiro nome, pronunciado como uma barreira intransponível, impedia qualquer tentativa. Ethan queria falar. Chame-o pelo primeiro nome, diga que sente muito, que tentou entender, que mudou. Mas ele não fez nada, porque ele entendeu. Ele entendeu no silêncio de Autumn o que ele havia destruído. E isso, o passado, não pode ser apagado com uma palavra. Antes que ele pudesse reagir, uma voz suave soou atrás dele. Pai? É ela quem veio me buscar? Graça apareceu na porta com o cabelo ainda emaranhado, o bicho de pelúcia encostado no corpo. Quando viu Autumn, ela se iluminou. Você é a nova babá? Ela perguntou esperançosa. Autumn olhou para a garota e pela primeira vez em muito tempo sua máscara se rompeu. Uma imensa ternura, misturada com tristeza e amor, cruzou seu olhar. Sim, querida. Sou eu. Ethan observou, paralisado. Viu a filha aproximar-se daquela mulher aparentemente desconhecida, que pareceu reconhecê-la. Viu os bracinhos de Grace envolverem a cintura de Autumn, destemidos, como se um antigo vínculo estivesse sendo despertado. Ele sentiu uma coisa estranha no peito, gratidão misturada com medo inexplicável. Porque essa mulher, que ele não via há quase uma década, já parecia fazer parte do coração de sua filha. Os dias seguintes foram uma estranha mistura de constrangimento, beleza e tensão silenciosa. Autumn não falava sobre o passado delas. Ela não perguntava. Ela cuidava de Grace com firmeza, gentileza, paciência infinita e uma intuição quase sobrenatural. Ela sabia o que dizer quando a menina estava assustada, como acalmar seus pesadelos, como fazê-la rir com palavras simples. Ela sabia como confortá-la, e isso deixava Ethan chateado. Ele se viu observando-os brincar, ouvindo suas gargalhadas no jardim, e toda vez que via Autumn pegar a mão de Grace, algo dentro dele estava quebrando. Era como olhar para uma pintura antiga cuja origem você havia esquecido, mas que sentia profundamente. Ele não entendia por que aquela imagem lhe parecia tão natural, tão certo. E então, às vezes à noite, sozinho em seu escritório, ele via novamente o olhar de Autumn quando ela dizia, estou aqui pela Grace, não era a de uma funcionária. Era a de uma mãe. E essa ideia, por mais insana que parecesse, nunca o abandonou. O que ele ainda não sabia era que Grace era filha dele. Filha deles. Quando Autumn engravidou, Ethan já havia partido, quebrado pela chantagem familiar. Isolado do mundo por uma teia de controle tecida por seus pais. Ela tentou alcançá-lo. Mas cada ligação, cada carta, cada mensagem havia sido interceptada. Até o dia em que ela percebeu. Ele não sabia de nada. E talvez, não quisesse saber. Então ela decidiu manter a criança sozinha. Ela havia sobrevivido aos primeiros anos sem ajuda, trabalhando em vários empregos, recusando-se a sentir pena, construindo em torno de Grace um casulo de dignidade, amor e verdade. Mas era uma verdade incompleta. E então, alguns meses antes, a vida mudou novamente. E câncer você é, detectado tarde demais. A luta havia começado, brutal, exaustiva. Os tratamentos eram pesados, incertos. E Autumn se viu diante de um medo maior que o seu, que sua filha não tem mais ninguém. Então ela tomou a difícil decisão. Voltar. Observar Ethan. Ver se ele havia se tornado o homem que alegava ser na mídia. Não o gênio da tecnologia. Não o milionário. Mas o pai. Ela aceitou o emprego de babá. Não para trabalhar, mas para preparar o terreno.
para lhe contar a verdade. E certifique-se de que se ela tivesse que sair, Grace não estaria sozinha. Os dias se estenderam e Ethan não conseguia mais dormir. Ele passava as noites trabalhando, mas sua mente sempre vagava para a sala de estar, onde as risadas de Grace ainda ecoavam. Até a cozinha, onde Autumn preparou o chocolate quente para ele quando achou que ele não tinha comido. Em direção ao jardim, onde ele às vezes as observava, invisíveis, ela e sua filha, girando na grama de mãos dadas como em uma dança antiga. O que mais o incomodava não era apenas a presença de Autumn, nem a nova ternura que sentia por ela. Foi sua evidência que lentamente surgiu em sua mente. Cada dia, Grace parecia mais com Autumn, na maneira como ela franzia a testa quando estava pensando, na maneira como ela virava a cabeça quando ria, em sua inteligência viva e em seus silêncios significativos. Ethan começou a duvidar daquilo em que sempre acreditara. E essa ideia, a princípio maluca, tornou-se uma obsessão. Naquela noite, ele estava sozinho em seu escritório, uma luz fraca iluminando as paredes cobertas de livros e planos tecnológicos. Procurando uma chave USB, ele abriu uma gaveta que nunca usou, e se deparou com uma foto antiga da faculdade. Foram eles. Ele e o outono. Ele a olhou longamente. Viu-se novamente jovem, despreocupado, apaixonado. Ela com seu olhar vivo, a mão em seu braço, como algo óbvio ao seu lado. Um nó se formou em sua garganta. Ele pegou o telefone e procurou freneticamente nos documentos que a agência de babás havia lhe enviado. Mas não havia nenhum vestígio. Sem número, sem nome completo. O outono apagou tudo. De propósito. Para quê? Ele se levantou sem pensar, impelido por uma força incontrolável. Caminhou rapidamente pelo corredor silencioso, parando em frente ao quarto de hóspedes onde ela estava hospedada. Hesitou. Então bateu de leve. A porta se abriu lentamente. Autumn estava ali com um vestido simples, o cabelo despenteado com uma aparência cansada, mas ainda ereta, digna. Ethan, ele olhou para ela. Por um longo tempo. Tempo demais. Então, com a voz quase quebrada. O porquê você voltou? Ela não respondeu de imediato. Baixou os olhos e respirou fundo lentamente, como se estivesse reunindo a força de uma década. Por que você deveria saber a verdade? Porque eu não conseguia mais carregá-lo sozinho. Ele abriu a boca ligeiramente confuso. Ela continuou com os olhos brilhantes, mas determinados. E quando você foi embora, eu já estava grávida. Eu tentei te contar. Eu escrevi. Eu liguei. Eu implorei. Mas sua família já tinha trancado tudo. Eles interceptaram minhas cartas, minhas mensagens. Eu até tentei entrar em contato com você, mas um dos seus tios me disse que você tinha se esquecido de mim, que você já tinha outra vida. Ethan deu um passo para trás. Ele empalideceu. Seus lábios tremeram. Você quer dizer que Grace é minha filha? Ela sentiu. Uma lágrima silenciosa rolou por sua bochecha. Sim, ela é nossa garota. O silêncio se instalou. Denso. Imenso. Ethan cambaleou, apoiou a mão na parede. Então caiu de joelhos, incapaz de se manter de pé sob o peso do que acabará de descobrir. Ele olhou para ela, devastado. E por que você não me contou antes? Sua voz falhou na última palavra. Ele estava chorando. Não como uma figura pública perdendo o controle, mas como um homem que acabará de perder 9 anos de sua própria vida. Autumn ajoelhou-se lentamente ao lado dele. Ela colocou a mão em seu peito, onde seu coração batia forte. Porque eu estava com medo. Porque eu não queria que sua família fizesse isso. Graçal que fizeram comigo. Eu queria dar a ele o direito de existir sem ter que se desculpar. E eu queria ter certeza de que se eu tivesse que ir embora, você estaria a preparar. Ele olhou para ela, arrasado. Tudo dentro dele estava rachando. Suas certezas. Sua autoimagem. Seus arrependimentos. Sua perda. Então, num suspiro. Você vai embora? Ela não respondeu. E foi aí que ele entendeu que esse momento mudou tudo. Ethan mudou da noite para o dia. O homem apressado, sempre entre 2 voos, 2 ligações, 2 projetos, abandonou suas viagens como quem abandona uma pele velha. Seu diário, antes saturado, de repente se tornou um caderno vazio, onde cada página agora era dedicada a uma única coisa: graça. Ele a deixou na escola de mãos dadas pela manhã. Esperou na saída com um sorriso nos olhos, ansioso para ouvi-la contar como foi seu dia. Ele lia histórias para ela à noite e a aconchegava, às vezes desajeitadamente, mas sempre com o coração. E quando ele olhou para ela agora, era diferente. Não era mais o olhar de um adulto suavizado pela inocência de uma criança. Era a de um pai, tomado pela descoberta de um amor que ele desconhecia e que ele ia recuperando a cada segundo. Com o outono, as coisas ficaram mais lentas.
mais frágeis, mas reais. Ethan não guardou rancor dela. Pelo contrário, ele a olhou com uma espécie de admiração silenciosa. Ela criou a filha sozinha, nas sombras. Ela se manteve firme. E apesar da traição daqueles ao seu redor, apesar da solidão, ela amou Grace com absoluta ternura. Mas quando eles começaram a reaprender a falar um com o outro, a se encontrar novamente, outra verdade emergiu, ainda mais cruel. O outono estava doente. Câncer de mama. Detectado tardiamente. A princípio, ela não disse nada. Não queria misturar seu sofrimento com essa paz que surgia. Mas Ethan, que se tornará atento a cada silêncio dela, compreendeu rapidamente. E desta vez, ele não fugiria. Ele mobilizou tudo o que tinha. Contatos médicos especialistas. Encontrou para ela uma equipe médica dedicada, uma enfermeira gentil que vinha todas as manhãs. Mas, acima de tudo, o resto. Ele estava lá todos os dias. Durante as sessões de quimioterapia, ele segurava a mão dela. Ele a sentava no sofá, fazia sopas que ela tinha dificuldade para engolir e adormecia na poltrona ao lado quando a febre subia. Os meses se passaram. Duros, às vezes silenciosos, mas repletos de um novo amor. Um amor adulto, forjado através de dificuldades, perdão e presença. Então, uma manhã, o céu parecia mais azul. Autumn levantou-se sozinha. Foi até o jardim. Seu lenço voava ao vento e em seu rosto havia de luz. Os testes confirmaram remissão. Esta palavra, que não ousavam pronunciar, ressoava como uma canção. E naquela tarde, enquanto as cerejeiras floresciam no jardim e a luz dourada de abril banhava a casa, Grace correu entre seus pais, rindo muito. Seus cabelos esvoaçavam, seus braços acenavam e em seus olhos brilhava a alegria pura de uma criança que sente que tudo está bem. Ethan se aproximou de Autumn. Ele a tomou nos braços, gentilmente, como se a envolvesse em tudo o que nunca fora capaz de dizer. Ele a olhou longamente. Em seus olhos não havia mais culpa ou arrependimento. Apenas a certeza de um homem que havia compreendido talvez tarde demais, mas que estava pronto para reparar, para amar, para ficar. Fique outono, ele disse com a voz trêmula. Não como babá. Não como hóspede. Como você. Ela sorriu, com lágrimas nos olhos, mas se levantou. Vamos ver, mas eu estou aqui. Para Grace. E para você. Em uma pequena livraria no Brooklyn, havia um livro na vitrine. Capa simples. Título: O que não contamos aos pais. Autor: Outono Williams. No interior, uma série de histórias pungentes íntimas sobre amor, maternidade, silêncio forçado, raiva, perdão e a coragem de mulheres solteiras. Mas acima de tudo, uma carta aberta aos pais ausentes, perdidos, impedidos ou encontrados. Na última página, uma simples dedicatória manuscrita. Para Ethan Carter. O pai que nossa filha merecia. E o homem que sempre amei.